é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida, e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em tuas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes eu me sinto desolado, quando a tristeza vem me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Nas horas de angústia, de dor, sua presença me satisfaz, pois dá consolação. Quando nas trevas vem a me promete o Senhor, não temas, pois ao teu lado eu estou, por onde quer que for. Jamais pedir riqueza, mas Deus me dá vigor. Estrelas brilham, a lua e o sol, e o céu de imenso fulgor.
preciso do seu amor. Jesus me veio suprir. Se queres também estas bênçãos ter, é só Deus pedir. Jamais pedi riqueza, mas Deus me dá vigor, estrelas, a lua e o sol, e o céu de imenso fulgor. Eu agradeço ao meu Senhor das bênçãos que vivo a fluir. Preciso do seu amor, Jesus me veio suprir. Se queres também estas bênçãos ter, é só a Deus pedir. Quando Jesus me chamou, novo caminho aceitei, meu Jesus me convidou. Hoje eu quero pedir, seja sempre o meu viver. Eu ando contigo, eu vivo alegre, Jesus é o meu viver. Ai, cada larga descer, e jamais me lembrarei. Só em Jesus eu cansei, quando a mim me entregar. Lá na estrada da morte, tudo isso, meu Senhor. Minha alma salvou, nele libertou, Jesus é o Salvador. Ai, cada larga descer, tudo já renunciei. Quero viver com Jesus e andar na sua luz. Só pela graça
Ai, cada larga nova vida abracei. Não quero mais me lembrar o tempo que eu passei. Sangue fora do mar, todo mal eu pratiquei. Ouvindo falar, meu Cristo abracei, com ele só And then Wednesday afternoon, I'm going to speak at the old Pisgah home. Então, na quarta-feira, à tarde, falarei na velha casa Pisgah. Brother Smith, I believe his name, a very fine brother. Irmão Smith, eu creio que esse é o seu nome. É um irmão muito bom. Missionary with him overseas. He's just one wonderful man. Tenho feito trabalho missionário com ele no exterior e ele é simplesmente um homem maravilhoso. And I think they're having some kind of a rally there, so I'll speak there next Wednesday afternoon and then be back here for Wednesday evening service. Eu creio que eles estão tendo algum tipo de reunião ali, então vou falar ali na próxima quarta-feira à tarde, e então voltar aqui para os cultos de quarta à noite. And then the following Monday, we're trying to see if we get one day between that and to get to Brother Espinosa to San Bernardino before we go on up into Baker Steeler. E então, na próxima segunda-feira, tentaremos ver se podemos tomar um dia entre aquilo e chegarmos até o irmão Espinosa em São Bernardino, antes de subirmos até Bexfield. Near Bakersfield, where the place, what's the name of it, Brother Gene? Visalia. Ou perto de Bexfield, onde tem, qual o nome daquilo, irmão Jenny? Visalia. I think they had an auditorium and set it between Fresno and Baker so they could get both crowds. Eu acho que eles têm um auditório que fica entre Fresno e Baker. Então, eles podem ter as duas multidões. Because in there there's people from both cities want to come and they just placed it in between there at Visalia. So be praying. Porque ali há pessoas das duas cidades que desejam vir e eles simplesmente colocaram isso ali no meio, em Visalia. Então, estejam em oração. Deus vos abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus esteja em cada coração. Mais uma vez, irmãos, queremos ter um tempo na presença de Deus e lembrar que é pela graça de Deus que estamos de pé. Quero convidá-los para abrir as vossas Bíblias no livro de São Mateus, capítulo 8, e o versículo 1 ao 4. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: quero ser limpo.
e logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Nesta noite queremos pensar num assunto bem simples, porém uma coisa até surpreendente é que em Jesus faltasse alguma coisa. Difícil de acreditar. Mas a verdade é que Jesus Cristo, o nosso Mestre, Salvador, lhe faltava uma coisa. Jesus, ele não era exibicionista. Ele tinha falta disto. Ele não era uma pessoa que vivia se exibindo. E exibir pode ser atrevido, pode ser apresentável, mas Jesus tinha falta disso. Inclusive, a Bíblia fala que, olhando nós para ele, não víamos nele beleza alguma. Era sem aparência e homem de dores. Então, ele não era aquele apresentável e nem era atrevido. Ele não era exibido. E o irmão Branham faz esta afirmação aqui na mensagem Apocalipse 4, primeira parte. Ele diz assim, as pessoas tinham uma interrogação com o irmão Branham, a ponto de perguntarem para ele, dizer, irmão Branham, você não vai aos lugares como você costumava ir. E como estes outros ministros fazem. E estes outros ministros fazem e tem todo... Eu aprendi uma coisa. Aprendendo uma lição de nossa Bíblia e de nosso Senhor Jesus, que Jesus não era exibicionista. Ele tinha falta disto. Ele não tinha um encenador a bordo. Quer dizer, um para estar apresentando, exibindo ele. Ele não tinha isso, ele tinha falta disso. Ele não tinha, de modo algum, vejam, ele não era exibicionistas, de modo algum. E eu não creio que os seus discípulos, você é discípulo de Cristo, sejam exibicionistas. Exibido, atrevido, gosta de dar um espetáculo,
E o exibicionista, ele tem dificuldade para lidar com a crítica. Elogia, ele só falta explodir. Fica para cima. Mas se recebe uma crítica, ele se desmonta. Então, o profeta de Deus, ele diz aqui, ele não era exibicionista. Parágrafo 17 da mensagem Apocalipse 4, primeira parte. Você pode anotar aí. E o irmão Branham chega até mesmo a dizer que seus ministros também não devem ser. Ele diz, ele não era exibicionista de modo algum. E eu não creio que os seus discípulos... O que é discípulo? Discípulo é aquele que é discipulado. Quer dizer, ele aprende. Ele aprende com quem? Com o seu mestre. E o nosso mestre, ele não era exibicionista. Ele fazia o que tinha de fazer e pronto. E seus discípulos sejam exibicionistas, eles nunca fizeram a si mesmos encenadores. Quer dizer, gosta de fazer uma cena. Olha, irmão, esses parágrafos, você deveria anotar isso aí. Ministros exibicionistas, encenadores. Jesus curou o leproso e disse para ele, olha, não fale nada a alguém, mas vai fazer o que tem que fazer. O que você tem que fazer? Vai ao sacerdote e se apresenta a ele. Como manda a lei de Moisés. Agora, nós estamos no parágrafo 17, e agora você pode tomar aí o parágrafo 18, que ele diz assim, é aí onde eu penso que perdemos o barco, muitas vezes hoje. Muito interessante, né? É aí onde eu penso que perdemos o barco. Que barco você perde? Quando você se torna um cristão atrevido, gosta de uma encenação, se autoprojetar, espalhafatoso, é aí onde você perde o barco do cristianismo. Pode ser que os homens, a igreja te dê uns tapinhas nas costas, tudo bem. Mas lembre-se disso. Jesus não era exibicionista. Ele diz, é aí que muitas das vezes perdemos o barco. Talvez isto seja apenas minha própria ideia, pois quando temos que fazer um grande movimento a respeito de tudo, você sabe por quê? Eu acho que isto parece mais uma questão de show do que de santidade. Olha, é hora de sentar, ver as coisas na linha do profeta de Deus. As pessoas, para fazer um movimento,
ou acha que estão fazendo um avivamento, eles têm que dar um espetáculo, espalhafatoso, quase que se dá um show, e de santidade mesmo não tem nada naquilo. Então, lembre-se disso. Jesus não era exibicionista. Quando você vê uma coisa muito barulho, muita projeção, cuidado. Vê se Jesus está naquele barco. Vê se Cristo está ali, pelo menos dormindo. Porque se ele estiver lá no cantinho dormindo, se ainda pode bater, mestre, nós estamos afundando. Agora, se ele não estiver ali nem dormindo, esse Titanic vai para o fundo. Oh, meu Deus! Tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado pelo seu profeta. Parece que o Espírito Santo nos chama para uma conversa mais ao pé do ouvido nesta hora. Você sabe quando aquele esposo, aquela noiva, estão apaixonados, eles falam no ouvido um do outro. Eles têm um diálogo diferente. Isso mesmo. E às vezes o Espírito Santo nos chama através da mensagem de Deus para deixarmos o exibicionismo, a nossa autoprojeção, sairmos do quadro. E então deixar Deus, Cristo ser projetado. Ele diz aqui, isto talvez seja apenas uma própria ideia. Pois quando temos que fazer um grande movimento a respeito de tudo, quer dizer, tudo que vai fazer tem que ser grande. É grande isso, grande aquilo. É um espalhafato sem tamanho. É um show à parte. E os discípulos de Cristo não dão show para ninguém. Cristo não deu show para ninguém. Cristo não é exibicionista. Pois bem, meu irmão, vamos seguir aqui. Ele diz, isto parece mais uma questão de show do que de santidade. Principalmente a pessoas que ele é tão bonzinho, mas deixa ele estar na frente de uma multidão que você vai ver. Como fica alterado. Você observou na vinda do Senhor aqueles que realmente o receberam? Era Simeão. Ninguém nunca tinha ouvido nada a respeito dele. Você já tinha ouvido falar de Simeão? A não ser ali quando Jesus foi para ser apresentado,
Pois é, fora dali ninguém nunca ouviu, e nem depois também. Só ouviu ele na hora que ele pegou o Cristo nos braços e disse: Senhor, agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos, já contemplaram a tua salvação. E pronto. E ali ele falou aquelas palavras eternas, que permanecem vivas até hoje. E dali não se ouviu mais falar nada de Simeão. Então veja bem, preciosos irmãos, mas ele estava procurando pelo Senhor. Oh, quantas vezes ele tinha ido na sinagoga para ver onde é que ele estava. Ele não está aqui, o Caifás está ali, o Anás está ali, o escriba está ali, o outro está ali, tudo está ali. Mas onde está ele? Não era nenhum daqueles. Até que aquela mulherzinha entrou com aquela criança nos braços, e ele pôde tomar aquela criança nos braços. Disse: aqui está ele. Ninguém entendia o que estava se passando, mas ele sabia que aquilo era o Cristo. Agora, irmãos, e ali estava a Ana, cega, já de, acho que mais de 80 anos, dando testemunho que aquele era o Cristo. Não foi preciso ele fazer nenhum milagre. Que coisa, irmãos! Para eles identificar que aquela criança era o Cristo. Não precisou ele abrir olhos de cego, não precisou ele fazer aleijado andar, não precisou ele curar leproso, não precisou ele multiplicar pães, nada disso. Apenas a hora que eles colocaram o olho naquela criança, o Espírito Santo testificou no coração deles: esse é o Cristo. Esse é o Messias que havia de vir. Mas Deus não se exibe. Que coisa! Parágrafo 19, ele disse: observou na vinda do Senhor aqueles que realmente o receberam. Era Simeão. Ninguém nunca tinha ouvido nada a respeito dele, mas ele estava procurando pelo Senhor. A cega Ana no templo, João Batista no deserto, e aquele João saiu para o deserto aos 9 anos de idade. Nunca apareceu novamente até que estivesse com 30 anos. Ele não ficou por ali como um jovem vaidoso, dizendo: eu nasci debaixo de uma profecia, quando eu nasci aconteceu isso, quando eu nasci aconteceu aquilo. Não. Oh, irmãos, ele foi para o deserto, só saiu de lá com 30 anos, essa era a maior idade, a idade da autonomia, 30 anos, saiu de lá. Cristo também começou seu ministério aos 30 anos, maioridade, emancipação. Aleluia! Emancipado, né? Deus não pode tomar certas coisas, certas criancices, molecagens, né? Atrevimentos. Não. Ele pega os seus e os leva
para estar na mão dele no tempo determinado. Eles não ficaram se exibindo para o mundo. Que coisa! João saiu para o deserto aos 9 anos de idade, nunca apareceu novamente até que estivesse com 30, no deserto. E um homem como aquele que secretamente cria e se mantinha humilde, e estava esperando pela vinda do Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, como é que está o seu coração? Esperando pela vinda do Senhor, sem exibicionismo, sem exibimento, sem atrevimento. Oh, que coisa! E estava esperando pela vinda do Senhor, e eles nunca fizeram de suas reuniões grandes movimentos e colocaram grandes anúncios, a hora, o tempo, e programas de televisão e tudo. Tudo bem com aqueles que querem fazer isso desta forma, mas para mim, isto não parece com o Espírito de Cristo. Oh, glória! Eu acho que nós deveríamos agora estar de joelhos, gratos a Deus neste momento, por esta mensagem. Isso mesmo. E as mensagens de João foram tão curtas. A de Jesus também, porém, está estrondando os corações até hoje. Oh, meus irmãos, eu sei que uma vez seus irmãos lhe disseram: você faz estes milagres e coisas, por que você não sobe aqui para Jerusalém? Estamos subindo para a festa da Páscoa. Chame Caifás, o sumo sacerdote, e todos aqueles, e os faça saber. Faça isto diante deles, assim, para que eles possam ver tuas obras. E agora, veja, por que você está envolvido com um bando de pescadores e outros aí embaixo no rio, e aquelas pessoas de classe baixa? Porque você não sobe até aqui e deixa o mundo ver isto, vem? Jesus disse: vossa hora é sempre, minha hora não tem chegado. Vem, vem, vem! Uma vez foi João Batista, as Escrituras falaram de sua vinda e disseram: quando ele vier, pois, ora, Isaías diz, cerca de 712 anos antes dele nascer, haverá uma voz de um clamando no deserto. E ele diz: todos os montes saltarão como cordeiro, e todas as folhas baterão palmas, e os lugares altos se aplanarão, e os lugares baixos ficarão altos. Profecias tais como esta. O que você pensa dos ministros daquele dia? Quando eles apanharam aquilo, eles devem ter dito: que coisa! Quando aquele grande profeta vier, todos o conhecerão. Deus simplesmente abrirá a cobertura do céu, os corredores do céu descerão, uma carruagem de fogo descerá e uma banda angelical guiará até a terra. Quando ele veio, ele era um velho pregador de face peluda, com um pedaço de ovelha, pele de ovelha enrolada ao seu redor, com um pedaço de couro como um cinto. Provavelmente nunca tomou um banho, cada 3 ou 4 meses. Saiu ali no deserto, veio de pé com lama na altura dos joelhos, pregando: arrependei-vos, pois o reino do céu está à mão. Ele nunca foi a nenhuma cidade. Se alguém quisesse ouvi-lo, eles tinham que ir até o Jordão para ouvi-lo. Eles não queriam
O que ele fez? Ele sacudiu a nação, ele sacudiu o mundo. Ali estava acontecendo um abalo sobre o qual as pessoas nada sabiam. Quando Jesus veio, ele nunca apresentou a si mesmo no meio dos grandes nobres. Ele veio para os seus, ele veio para aqueles que estavam buscando por ele. É aí onde vem o abalo. É isso que ele faz hoje. O Espírito Santo vem para aqueles que têm chamado. Há um grande abalo entre os eleitos. Grandes coisas poderosas acontecendo, mas o mundo nada sabe sobre isto. Eles acham toda essa grande coisa florida e programas radiofônicos ao redor do mundo, e televisões e edifícios de $1 milhão e tudo mais, que estas são as coisas. Isto é o que é grande, isto é tolice na visão de Deus. Deus não olha para as grandes coisas. O que o homem chama de tolice, Deus chama de grande. O que o homem chama de grande, Deus chama de tolice. Aprove a ele, através da loucura da pregação, salvar aqueles que estavam perdidos. Irmão, deixa de andar atrás de exibicionista, homens cheios de projeção, buscando glórias humanas, procurando se exibir diante do povo de Deus. Por isso, o irmão Brana diz aqui, há um grande abalo entre o povo eleito. Vê? Ele chama de tolice, aprove a ele, e assim vai. Oh, que coisa! Agora, João, o que você acha que eles disseram? Tem um velho fanático ali fora, um velho sujeito com a face peluda, veio lá do deserto com pele de carneiro em volta ao redor, e ora ele está de pé na lama, descalço ali fora, ao lado do Jordão, se comportando de maneira estranha ali. Quem já ouviu tal coisa com essa? Quando Jesus veio, um Messias nascido ali, um estábulo em cima de um monte de palha, e um gado mugindo ao redor. E você quer dizer com uma mãe ilegítima como seu pai, e a mãe ficou grávida antes mesmo de se casarem. Ora, ele havia nascido fora do matrimônio santo, e aquele sujeito, oh, que coisa, veio. Mas isto era grande, eles apenas não o conheceram, veio? Eles não o conheceram. É do mesmo modo, e do mesmo modo é o evangelho hoje, grande. E o evangelho está sacudindo, como ele nunca sacudiu antes. Mas ele está sacudindo o remanescente, isto é correto, preparando-os. Não é mais sacudindo o evangelho, a mensagem não está sacudindo a multidão, mas o remanescente, aquele que escapou, que sobrou. O resto afundou. O resto perece. Mas há um remanescente eleito que está sendo sacudido pela mensagem em seus corações ainda hoje. E Deus te abençoe nesta noite. Deus te dê graça. Aleluia. Aleluia. Boa noite com Jesus, irmã Silmar e família assistindo. Irmã Maria, irmão Antônio, boa noite com Jesus. Irmã Iraci, irmão Pedro Kremer,
dando seu boa noite com Jesus, irmão Raimundo e família. Também dando seu boa noite com Jesus, irmão José Ribas, boa noite com Jesus, irmão Evandro Rodrigues Pereira, boa noite com Jesus, irmão Juvenílio Ferreira, boa noite com Jesus, a irmã Joana Seixas, boa noite com Jesus Cristo, e a irmã Lidiane, e o irmão Vanderlei, boa noite com Jesus a todos. Amanhã eu vou estar em Irati, na parte da manhã. E os irmãos vão ficar na conexão aqui, né? E que Deus lhes dê graça. Sempre lembrando que o nosso culto em Quedas do Iguaçu vai ser às 9 da manhã, no segundo domingo, certo? Devido ao nosso encontro nacional em Goiânia. Pai bendito, Deus maravilhoso, dê graça a cada um, para não nos exibirmos, mas para estarmos escondidos em Cristo. E Cristo seja projetado. Como João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um dos seus filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém. A cruz que me deu Jesus Cristo, essa